Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? O Luiz, ele é co-founder e CTO da Darwin Soft e core member do PHP SC. Cara, manda bala. Boa sorte aí no evento. Obrigado. Queria primeiramente agradecer a presença de vocês aqui e também ao convite que me foi oferecido e a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre um assunto que, para mim, é muito bacana, e o mais legal disso é que ele é polêmico. Bom, antes de começar qualquer coisa, a gente vai lembrar um pouquinho do tempo. Mais ou menos em outubro de 1999, Kent Beck lançou esse livro aí, chamado Extreme Programming Explained, falando sobre XP. Em fevereiro de 2001, surgiu o Manifesto de Desenvolvimento Ágil. E o mais legal de tudo isso é que hoje, 2014, a gente está fazendo tudo certo, cara. A gente não tem mais que fazer hora extra nas empresas. A gente não tem ligação às 3 horas da manhã para resolver um problema crítico. Não é verdade? E, todos os nossos clientes estão satisfeitos. Não é assim com vocês? Bem, mais ou menos, né? Não é bem assim. Mas por que não é bem assim? Na minha visão, isso acontece bastante porque a gente não só vende, a gente faz software do mesmo jeito que a gente faz pizza. O cliente vai lá, marca uma reunião com você e começa a falar um monte de coisas. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E você fica até atordoado, né? Mas o lance dele é assim, cara, no meu sisteminha, eu preciso de um formuláriozinho de calabresa, com borda recheada de catupiry, coloca um pouquinho de Ajax, porque eu ouvi que Ajax é legal, e um botãozinho que, quando o usuário clica nele, vai lançar um míssil lá na NASA. E você olha para o cara e fala assim, legal. E ele te faz 2 perguntas. 2 perguntas muito chatas. Quanto custa isso? Quanto tempo fica pronto? Pizza é bom pra caramba. Acho que todo mundo curtiu a imagem da pizza, deu fome. Mas software não é igual a pizza. Software é uma coisa que muda. O que muda? Os requisitos. O cliente, no começo do negócio, não sabe o que ele quer, normalmente. O cliente começa a ver o negócio que você está fazendo e fala assim, nossa, cara, não é isso que eu queria, mas está ficando bom. Então, ele vai querendo adaptar as necessidades dele com aquilo que você está construindo. E tudo vai mudando. Outra coisa que acontece normalmente é quando a gente tem alguns limites de recursos, né? E daí isso vem sempre quando o cara, você está explicando assim, cara, assim, a gente desenvolve software com altos padrões de qualidade. A gente faz teste de unidade, a gente faz teste funcional, a gente faz um monte de coisa para garantir que a qualidade do teu software, do negócio que você está construindo, fique excepcional. O cara abre um olho assim desse tamanho e fala assim, cara, vocês estão fazendo o meu sisteminha ficar 5 vezes maior. Será que a gente não pode cortar esses testes aí? Tipo, eu garanto que vai estar certo, tá beleza. Você respira e pensa assim, com todo aquele amor no seu coração, você lembra que o cara tem uma filha. E daí você usa desse amor e fala assim, cara, imagina se tua filha estivesse morrendo. Com bastante amor você fala isso, tá? E esse amor vai ser muito bem utilizado, porque você fala o seguinte, você não tem dinheiro. O cara começa a suar frio, a rezar para milhares de santos e ele não acredita em nenhum deles, mas está tudo certo, ele já está rezando.
E você fala o seguinte, os únicos hospitais capazes de realizar a cirurgia para a tua filha, para salvar a tua filha, são caros. Você vai chegar para o médico e para a equipe dele e falar assim, meu, não precisa lavar a mão não, nem usa luva, esterilizar material para quê? Você vai falar isso? Não, cara, não faz anestesia na minha filha não. Vai sair mais barato para mim. O médico vai pensar assim, pô, deixa a menina do jeito que tá, eu não quero nem tocar nela. Não é não? E daí a gente cai num seguinte problema. Os clientes são assim. Por quê? A gente se adapta, a gente permite com que a gente faça essas trocas, ou a gente faz essas trocas porque senão a gente não consegue cliente. É uma coisa meio complicada, certo? E daí a gente fala o seguinte, beleza então, vamos adotar metodologias ágeis. Vocês gostam de Dilbert? Eu acho muito bom, cara. Cara, ágil não é só mudar processos. Você não vai simplesmente alterar a forma com que você pega os seus requisitos ou a forma com que você desenvolve. É muito, mas muito além disso, certo? É uma questão de cultura. A gente tem que pensar em várias coisas. Uma das coisas é entregar valor sempre. E a gente se confunde em entregar valor. Porque vocês imaginam o seguinte, o cara vai ter um software com uma área administrativa. Você vai lá e fala o seguinte, eu vou entregar valor para ele. Na primeira entrega, eu vou te entregar o formulário de login. O cara vai fazer o quê com o formulário de login, meu filho? Vai entrar no negócio e vai aparecer uma tela em branco? Cadê o valor nisso? Então a gente precisa do cliente junto para que a gente saiba o que é valor para ele, o que dá mais valor para ele. A outra questão é a possibilidade de mudança. A gente tem que estar sempre aberto a mudanças. Porque o cara vai mudar de ideia, o cara vai ver aquilo que você está fazendo e, está ficando muito legal, eu estou feliz com isso. Então, vamos colocar isso aqui. Não tem problema, esquece dinheiro, cara, eu quero meu software melhor. E, obviamente, sem perder a qualidade. Mas como que a gente pode começar a mudar esse negócio na nossa empresa? Como a gente falou, é uma questão de cultura. O pessoal lá de Santa Catarina, da Oncast, não sei se vocês conhecem, liderado pelo Samuel Crescencio, chegou nesse resultado que eu achei muito bacana. Eles chamaram de pirâmide Lean, que é um conjunto de coisas que você tem, que você adota para realmente colocar o ágil em prática. A primeira parte da pirâmide, no topo, é a camada estratégica. Ali está contendo todas as coisas que a gente tem que ter para conseguir adotar o ágil. Então, quais são os nossos valores? Quais são os nossos princípios? No meio é a camada de gerenciamento, aonde entra o Scrum, aonde entra, enfim, toda a parte de como que a gente vai gerenciar as coisas, história de usuário, os sprints. E a parte mais legal, na minha opinião, é a última ali embaixo, que é a camada de engenharia de software, que é aquilo que dá base para toda a adoção ágil, para todas as coisas que estão acima. Ao redor da pirâmide são os conceitos que a gente adquire ao adotar ágil. Então, confiança, relacionamento forte, criatividade, enfim, tem um monte de coisa ali que é muito interessante, na minha opinião. Beleza, Luiz. E o nosso papel como desenvolvedor? A gente sabe que dentro do ágil, a gente não tem que só codificar. A gente tem que garantir que o cliente receba o valor.
A gente tem que garantir que as mudanças possam ocorrer. E como que a gente faz isso? Sabe? Essa é uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando. Obviamente, eu não tenho todas as respostas do universo. Eu tenho algumas coisas que eu fui colhendo, ouvindo de um monte de gente, Uncle Bob, Martin Fowler, Kent Beck e mais vários outros agilistas aí, e eu estou dividindo com vocês, e com certeza vocês têm outros. Tá? Vamos lá. Comunicação. Aqui eu coloco a comunicação, tanto a questão de falar com o cliente, falar com o pessoal que está gerenciando as coisas, os devs entrarem em sintonia sobre aquilo que estão construindo. Mas isso eu amplio também para o código. Eu sou fã também de orientação a objetos. E, para mim, a orientação a objetos é o paradigma que possibilita mais fácil a adoção ágil, principalmente quando você coloca Domain Driven Design, que você está falando a linguagem do teu software, cara. Isso é muito bonito mesmo. Então, quando a gente consegue fazer com que vamos lá, o Ivan é dev na minha equipe, eu falo, sei lá, asset, ele sabe do que ele está falando. A gente está falando a mesma coisa. E se falar asset com o cara que está gerenciando, esse cara vai entender também. Isso é muito legal. Testes. Testes, testes, testes. Os testes são a nossa garantia, na minha visão. Só que, além disso, além de garantir a nossa tranquilidade, ele garante que a gente não está fazendo besteira. E em produção, mano, a gente não pode nunca fazer besteira. Daí vocês vão falar assim, pô, Luiz, vocês estão falando que a gente tem que ser perfeito. Não, cara, a gente só não pode errar. É bem simples. É bem simples mesmo. Uma coisa importante em relação a testes. A gente não tem que focar só em um tipo de teste. Existem vários tipos de teste e cada um tem um motivo. Então, vamos utilizá-los corretamente? Não dá para ficar pensando somente em teste de unidade. Teste de unidade é muito bom. Eu gosto pra caramba de teste de unidade. Mas ele não cobre todas as possibilidades, porque ele está testando isoladamente. Quando eu preciso juntar tudo, e aí, como é que fica? O teste de unidade não abrange isso. Certo? Então, daí você tem um teste funcional. Uma das práticas de ágil é justamente o BDD. Então, cara, tem muita coisa interessante que pode fazer dentro de testes. Manter as coisas limpas e simples. A gente tem uma grande dificuldade em codificar coisas simples. É incrível isso. E muitas vezes a gente quer olhar o sistema inteiro. Vamos nos ater àquele pedaço. Nosso objetivo dentro de uma iteração é entregar aquele negócio, cara. A gente não precisa saber o bagulho todo. A gente precisa saber aquele negócio lá. Então, vamos fazer um planejamento técnico daquele negócio bem feito, mas bem feito mesmo. Tem algumas técnicas de modelagem ágil que dá para ser feita durante o planejamento, que, você cria lá um diagrama de classe, o pessoal vai interagindo, vai mudando e vai construindo aquilo que é necessário para essa iteração. Só que sempre refatorando, sempre deixando as coisas simples. E uma coisa que a gente gosta de fazer também é prever o futuro. Não existe previsão de futuro. A única coisa que a gente sabe é que a gente não conhece o futuro. Essa é a única certeza. Existe uma grande diferença entre prever o futuro e possibilitar mudanças. E a gente tem que trabalhar para possibilitar mudanças. Não querer prever quem vai ganhar na Copa dos próximos anos ou as Olimpíadas. Não. Vamos focar nisso daqui. E uma outra coisa que é interessante, na verdade, tem mais duas coisas que eu trago. Essa daqui é muito boa. É muito boa mesmo. Quem aqui é máquina? Ninguém, né? Ainda bem, eu estava pensando que eu podia estar falando com algum robô aí.
a gente não é máquina. Então, a gente não tem que ficar fazendo trabalho repetitivo. Rodando, fechamos um release, beleza. Vamos rodar os testes de unidade manualmente. Vamos rodar o PHP CS para verificar se o code style do projeto está certinho, manualmente. Vamos rodar o Behat, manualmente. E se a gente esquece de fazer algum desses passos? E aí, como é que fica? Esse ponto aqui vai um pouco além. Vocês já ouviram falar em integração contínua? Integração contínua está dentro daquela base da pirâmide. Tanto integração contínua quanto deploy contínuo. E é uma coisa linda, mas muito linda. Você faz um push, o negócio roda, verifica se está com erro. Se não está com erro, mano, já pode ir direto para a produção, sabe? Não tem que ficar, vou pedir autorização para o Papa para poder publicar. Não, que isso, cara, né? Então, vamos deixar as máquinas fazerem trabalho de máquina e os humanos fazer trabalho de humano. Beleza? E uma última coisa que a gente sempre esquece quando a gente adota ágil, que é a melhoria contínua. E essa melhoria contínua não é melhoria de código, é melhoria de processo. A gente tem que estar sempre revendo. Esse negócio funcionou? Não, não funcionou. Então vamos melhorar isso. Esse negócio funcionou? Funcionou, então vamos manter. A gente está sempre avançando, sempre aprendendo, sempre ajudando as pessoas colaborativamente. É isso aí. De forma colaborativa, a crescer. Independente se é dev ou não. Essa é a ideia. Bom, essa frase vocês estão mais que carecas, mais do que eu, inclusive, de ouvir. Mas a gente tem muita responsabilidade. Todo mundo que trabalha dentro do desenvolvimento de um software tem uma parcela da responsabilidade na construção dele. Então, você não pode se isentar. Você não pode falar o seguinte, eu quero só me preocupar com, sei lá, com esse pedacinho aqui. Cara, esse pedacinho aqui, sem o resto, pode não ser nada. Pode não dar valor para o teu cliente. E o Agile não é para dar valor para ele? Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar em ter um espírito de equipe realmente, sem o Ivo Nascimento, não sei se ele já chegou, mas ele sempre fala de Batman e Robin. Então, tipo, o cara é o Batman, é o Senhor das Galáxias que manda em tudo, mas, cara, ele pode estar atrapalhando a equipe. Ele pode estar atrapalhando a evolução da equipe. E aí, como é que fica? Agora, dentro dessas responsabilidades, eu quero fazer uma provocação em vocês, que vai resultar justamente porque assim, para a gente ser ágil realmente, a gente precisa refletir sobre algumas coisas. Primeira delas, a gente realmente acredita que indivíduos e interações têm mais valor que processos e ferramentas? A gente tem a plena convicção que software funcionando é muito mais importante do que documentação abrangente? A gente acredita que colaboração com o cliente é muito mais benéfico do que negociar contrato? A gente tem como crença que resposta a mudanças tem mais valor do que seguir um plano definido? Se vocês responderam sim, mentalmente, para todas essas perguntas, eu deixo uma última pergunta para vocês. A gente está agindo de acordo com aquilo que a gente acredita? É isso, pessoal. Muito obrigado.